Boa tarde aos componentes da mesa, na pessoa da doutora Eda. Muito obrigado pela introdução aqui, para a gente poder conversar com os senhores um pouquinho sobre o tema proposto, que passa pela figura da autocomposição. E cumprimentar os heróis da resistência, não é isso? Os senhores aqui se encontram, acredito, já desde manhãzinha, não é isso? Assim eu espero. Até porque é uma coisa muito interessante, né, que a gente vai sentindo a idade e a velhice. Porque você põe os olhos no auditório e você fala, caramba, velho, eu acho que eu dei aula para quase todo mundo. E aí, não é isso? A gente vê que a gente vai envelhecendo, mas que bom que os senhores estão aqui para poder não só ouvir a gente, ouvir as exposições, mas principalmente para que a gente possa repensar, de certa forma, o direito processual. Porque o que se coloca para a gente a partir do vigor desse novo código, senhores, é nitidamente uma necessidade, e alguns aqui já ouviram a gente conversar sobre esse assunto, de uma mudança cultural, ok? Por exemplo, a gente observa, e eu estava conversando com o Maurício, que é um cidadão que, como a gente, gosta muito de rock and roll também, quem acompanha a gente aí sabe disso, como que algumas pessoas estão enraizadas no passado. Daniel insiste que a Portuguesa tem futebol, senhores. Beleza? Futebol de botão, provavelmente, deve ser, não é isso? A próxima aquisição. Então, senhores, não é possível que a gente idealize qualquer pensamento sistêmico em relação ao novo código, baseado em preceitos antigos. Porque, na verdade, o que a gente tem a partir do vigor desse novo Código de Processo Civil não é apenas, pelo menos na minha visão, uma mudança profunda em termos de procedimento. Porque alguns continuam insistindo que esse nosso código é um código de estrutura meramente procedimental. Senhores, mais do que isso, acredito muito que o que esse código coloca para a gente é um desafio de uma mudança, na verdade, nitidamente cultural em relação à visão que a gente tem e que deve ter, não do procedimento, mas do próprio processo em si. E se a gente continua, e eu acredito que isso tem acontecido muito ainda, criando situações interpretativas do novo código baseado no antigamente, senhores, e em antigos preceitos, nós não conseguiremos não apenas perceber aquilo que ele, novo código, coloca para a gente, de desafio, inclusive, como a gente tem, não é isso? Em muitas situações, mas, principalmente, nós não conseguiremos dar a devida efetivação àquilo que esse nosso Código de Processo Civil novo, senhores, apresenta para a gente. Porque é o seguinte, quando a gente fala na visão sistêmica do nosso novo Código de Processo Civil, nitidamente a primeira preocupação nossa é com uma mudança paradigmática, senhores. Claro que a gente sempre coloca e sempre colocou, de certa forma, o princípio da primazia do mérito, não é isso? Como, inclusive, já aqui falado, como uma das situações, inclusive, hoje pautadas como norma fundamental do novo Código. Só que, senhores, a gente, e aí é uma situação cultural para mim, nós viemos de uma escola toda construída, aonde essa primazia do mérito seria atingida como? A partir de uma atuação impositiva do Estado. A partir do momento em que ele, Estado, viesse ali justamente buscando situações. Eu acho que vai dar, se você levantar um pouquinho. Obrigado. Melhorou. Ótimo. Obrigado. A partir do momento, senhores, em que a escola que nós viemos é uma escola onde, primeiro, quando a gente pisou dentro da faculdade de Direito, a primeira coisa que nos falaram para a gente é o seguinte, existe uma tal de lide por aí, beleza? E a nossa obrigação é cuidar dela com todo o carinho do mundo e em determinado dia, através de uma coisa chamada processo, essa lide viria a ser resolvida através de uma imposição do Estado, através de uma manifestação impositiva do Estado, aonde ele, Estado, que estaria ali, na verdade, dizendo para a gente se esse direito ali colocado em situação litigiosa realmente existiria ou não, senhores. Exposição de motivos do CPC de 73, item 6, redação de Buzaide, senhores. O grande objetivo e objeto do processo é a resolução do mérito através de uma manifestação impositiva do Estado.
É o Estado, e aí uma visão carnelutiana toda ali colocada, que há de resolver a lide, através da atuação, claro, dele, poder através do juiz, e, portanto, a partir de então, nós alcançaríamos o objetivo maior, pelo menos assim, idealizado, e a gente veio um pouco dessa escola, a gente dirigiria o objetivo maior, que seria da pacificação social. Senhores, uma grande mentira, não é isso? Que nos contaram a partir do momento em que a gente entrou na graduação em Direito. Que a gente teria ali, através do exercício impositivo do Estado, através do processo, a possibilidade de justamente gerar uma dita pacificação social. Senhores, pelo contrário. Nunca foi a resolução do mérito, a resolução da situação litigiosa, por determinação e atuação impositiva do Estado, nunca foi necessariamente algo que viesse a gerar justamente uma dita pacificação social. Muito antes, pelo contrário. É próprio da essência do ser humano justamente o quê? Uma certa revolta, não é isso? Um certo desconforto com eventuais manifestações que sejam contrárias à sua vontade. E aí, então, o novo Código de Processo Civil descortinou para a gente, senhores, uma situação de uma visão completamente diferenciada em termos de processo daquela que até então a gente com ela convivia. Porque a partir do momento em que a gente continua colocando, e assim deve ser, a figura da primazia do mérito, senhores, e essa é uma das normas fundamentais do próprio nosso Código de Processo Civil, eu preciso inverter uma ordem que o antigo sistema processual apresentava para a gente. E qual era a velha norma? Primeiro eu resolverei o mérito através da atitude impositiva, através de uma manifestação do Estado. E somente excepcionalmente eu criaria situações permissivas dentro da estrutura procedimental para a autocomposição. Claro que essa visão veio sendo quebrada no decorrer dos tempos, e agora a gente vive, na verdade, uma era em que essa primazia do mérito há de ser primordialmente resolvida, senhores, através de técnicas autocompositivas. E só se não for possível, ou se não for frutífera, a busca dessa autocomposição e o seu resultado de forma positiva, é que aí então o Estado atuará para poder realmente, ali, através de uma manifestação impositiva, dizer se um tem direito e outro não. Então, a gente tem que entender que essa é a forma nova, que essa é a situação estrutural ditada pelo novo Código de Processo Civil. E se a gente continua interpretando a norma e o processo atual por preceitos antigos, nós nunca conseguiremos realmente efetivar isso que o novo Código apresenta para a gente, porque, senhores, convenhamos, eu acho que a gente agora, com o novo Código, deu, de certa forma, um passo decisivo para afirmar o seguinte: eu conseguirei resolver melhor a situação litigiosa a partir do momento em que eu disponha, dentro da estrutura procedimental, de técnicas autocompositivas, não é isso? Aí, realmente, eu posso dizer que aqueles envolvidos no litígio estariam, de certa forma, gerando, pelo menos entre eles, uma situação de pacificação da lide, correto? Porque a partir do momento em que há ali a atuação impositiva do Estado, nós não chegaríamos nunca a essa situação. E é interessante porque a gente observa em muitos, em nós mesmos, senhores, muitas vezes, uma resistência a esse tipo de situação. Por exemplo, artigo 334, parágrafo 8º, senhores. O não comparecimento à audiência de conciliação, porque a mediação não consta, não é isso? Na estrutura redacional do parágrafo 8º, gerando situações de dúvidas interpretativas, se ela mediação também, o não comparecimento à audiência, geraria sanção ali colocada, não é isso? Da multa. Muitos falam o seguinte: porra, Ival, como que é possível o simples fato de eu me furtar a ela a tentativa de conciliação vir a ser considerado um ato atentatório à dignidade da justiça e gerar, consequentemente, uma sanção? Desculpa pelo porra, senhores, saiu. Beleza? Professor Antônio Fabrício, quem conhece, presidente da OAB, meu praticamente irmão, vira para mim e fala: mantenha-se
de uma forma elegante, por favor. Tranquilo? Mas às vezes é impossível. Cara, peraí. Por gentileza, alguém aqui milita na Justiça do Trabalho? Olha lá, não é isso? Presidente, o senhor continua indo lá, né? Beleza, ótimo. Presidente da subseção de Sete Lagoas. Professor Moisés, presidente da OAB Jovem, beleza? Tem um povo que milita naquele lugarzinho. Senhores, vem cá. O não comparecimento a uma audiência na Justiça do Trabalho, por gentileza, gera sanção? Por quê? Porque eu, Justiça do Trabalho, se é que isso existe, sempre tomei como primazia técnica autocompositiva, senhores. Pergunto, não comparecimento à sessão de conciliação lá no juizado especial, gera sanção, senhores? Por quê? Porque também lá, desde sempre, a autocomposição foi vista em primazia. Sabe o que nós fizemos no nosso Código de Processo Civil, senhores? Pegamos uma situação evolutiva e simplesmente mudamos o paradigma. Falamos também nas situações dos procedimentos convencionais, a primazia da resolução do mérito será por técnica autocompositiva. E se na eventualidade de o senhor, enquanto parte, se furtar à busca dessa possível autocomposição, sinto muito, ato atentatório à dignidade da justiça. Então eu não vejo motivo de espanto, correto? Eu só estou em evolução, trazendo situações que já são preceitos de legislação antiga nossa, para dentro da visão do Código de Processo Civil. Portanto, a nossa figura de interpretação do Código deve automaticamente passar pelo novo paradigma da resolução meritória através de técnicas autocompositivas, que é, e aí chegamos no painel, um dever do magistrado. E não apenas um dever dele, senhores, também um direito da parte, correto? Porque se eu posso justamente equacionar, inclusive, razoável duração, efetivação, através de técnicas autocompositivas, não pode o Estado se furtar, dentro da estrutura da lei processual hoje em vigor, a realmente permitir essa potencial situação de autocomposição. E é direito meu, enquanto parte também, senhores, que me sejam disponibilizados, não apenas na estrutura formal, digamos assim, daquela audiência inaugural, não é isso? Mas em várias situações do processo, essas situações de autocomposição. É dever do magistrado, é direito da parte. E sem que a gente perceba, ele, Código de Processo Civil, cria situações estruturais a partir dessa premissa da autocomposição. Por exemplo, nós tivemos aqui a brilhante palestra, justamente falando sobre a figura do saneamento, não é isso? Inclusive da novidade do saneamento em cooperação a partir daquela audiência, não é isso? Que muitas vezes ali deveria o juiz determinar nas situações de necessárias complexidades de algumas demandas. Senhores, por gentileza, será que eu posso enxergar essa audiência de saneamento em cooperação também como uma técnica de autocomposição? Claro que eu posso, senhores, é mais uma oportunidade, correto? E, inclusive, conduzida pelo próprio magistrado, que tem justamente o quê? O dever da figura de buscar sempre a autocomposição. Então, inclusive, técnicas esparramadas dentro do Código vão nos dizer que são oportunidades que nós temos para viabilizar situações autocompositivas. Senhores, produção antecipada de prova, por favor. Artigo 381. Qual é uma das grandes novidades que me permite hoje gerar situações de produção antecipada de prova? Senhores que fazem comigo pós-graduação na Escola da Ordem. Situação autocompositiva geralmente possível. Porque a partir do momento em que eu crio, inclusive, a oportunidade de gerar situações de produção antecipada de prova, senhores, para viabilizar, se for o caso, lá no processo, situações autocompositivas, eu tenho ou não que citar os interessados para essa figura de produção antecipada de provas, que eu já ali, inclusive, possa resolvê-la, sem nenhuma situação problemática, sem a existência, inclusive, da situação litigiosa posta perante o poder.
Questão recursal no novo Código de Processo Civil e autocomposição. Senhores, por gentileza, vou de novo, com o permissivo dos senhores, questionar os meus alunos da pós-graduação da Escola da Ordem, que são vários aqui presentes, beleza? Porque lá a gente tem vários módulos. Quem for responder está ganhando 2 pontos na hora da prova. Beleza? Senhores, por gentileza, qual o posicionamento do professor Daniel Assunção a respeito do efeito regressivo em recurso? É, na verdade, um derivativo do efeito devolutivo ou é efeito regressivo? Porra, fudeu, hein, Val? Senhores, a figura do efeito regressivo em recurso, visto hoje em amplitude no novo Código, é, na verdade, inclusive uma potencial situação de autocomposição, pelo menos na visão nossa, ok? Aonde dali a gente cria situações, inclusive, senhores, para viabilizar situações de primazia do mérito. Pensemos, por gentileza, primeiro passando pelo artigo 488, dever do magistrado, se possível, julgar o mérito, não é isso? Correto? Não simplesmente gerando situações de extinção do processo sem a devida resolução do mérito, quando possivelmente aquele a quem mereceria o mérito, não é isso? Sairia ali de forma vitoriosa, digamos assim, na demanda. Senhores, eu tenho o alargamento a partir do momento em que ele, magistrado, hoje, profere uma sentença sem mérito, recurso de apelação, dar a ele, 485, parágrafo 7º, a figura do efeito regressivo, não é isso? Senhores, isso pode ser visto, inclusive, como situação de autocomposição? Claro, porque a partir do momento em que eu levo, talvez, ao juiz, inclusive primando pela figura do artigo 488, eventual recurso de apelação contra uma decisão não meritória, é muito possível, porque ele, magistrado, esteja verificando, que melhor será julgar o mérito. E eu, talvez, enquanto advogado, falo como ele agora, talvez eu ponha os olhos nesse processo de uma forma diferenciada. E talvez eu seja o primeiro a dar o passo na busca da autocomposição, senhores. Porque talvez saia dali uma figura de coisa julgada contrária ao interesse meu. Senhores, por gentileza, outra coisa aqui também mencionada hoje, rapidamente, tutela antecipada antecedente. E aquela figura da não interposição do recurso de agravo de instrumento, não é isso? Gerando a estabilização da tutela e a extinção do processo. Tempos atrás, a gente pregou, e eu continuo pregando isso, apesar de ser um pouco redundante, que isso é uma técnica de autocomposição indireta. Por que uma técnica de autocomposição indireta? Porque a partir do momento em que eu, autor, escolho a busca da tutela antecedente, senhores, é porque eu estou afirmando, ficarei satisfeito se me concedida a tutela e a outra parte não recorrer, não é isso? Porque isso gerará a extinção do processo, isso gerará a estabilização da figura do direito material concedida através da tutela antecipada no mundo empírico ao cidadão autor. E o que leva aquele cidadão réu a não interpor justamente esse recurso de agravo de instrumento, senhores? Eu, autor, estou dizendo, fico satisfeito, cara, porque eu sei que o processo há de ser extinto, não é isso? Se concedida e ele não recorrer, correto? O que leva o cidadão réu a não recorrer? Primeiro, alguém perdeu o prazo. Quem? Muito bem. Beleza? Ok? Houve perda de prazo de alguém. Maravilha. Mas também pode ser por um ato de vontade, senhores. Correto? Eu, na qualidade de réu, ponho os olhos e falo, meu Deus, prefiro deixar morrer do que ter toda a figura econômica, não é isso? Negativa que esse processo possa me acarretar, sabedor que eu irei ali perder na frente. Senhores, por gentileza, para mim, continuo insistindo, apesar de não ser uma coisa de consensualidade expressa, eu tenho ali técnica autocompositiva indireta, a partir da busca da tutela antecipada antecedente e da possível negativa daquele cidadão, conhecido como réu, a apresentar o seu recurso de agravo de instrumento a tempo e modo. Correto? São todas situações que vão surgindo da visão procedimental que nos levam justamente aqui, senhores, à autocomposição. Me permita mais um exemplo aqui, antes da gente terminar, para não estourar o tempo. Técnica de julgamento antecipado parcial do pedido, senhores. Ok?
título executivo por excelência, não é mais a sentença, é a decisão, não é isso? 515, inciso 1º, que reconhece ali a obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa. A partir do momento em que o juiz, aí o professor Humberto fala brilhantemente sobre isso, tem uma obrigação de, nas hipóteses legais, julgar antecipadamente parcial o mérito, o pedido, entregando já ao cidadão um título executivo para que seja objeto de execução imediata, não é isso? Com o segmento da parcela dita controvertida, ou daquele pedido que ainda demandaria situação probatória. Senhores, por gentileza, julguemos na prática. O início de atos executivos pode gerar situação autocompositiva ou não? Pode. Ok? Está ali o Daniel, que advoga para banco, senhores, inclusive, falei, não devia, talvez, lado negro da força. Tranquilo? Ótimo. Senhores, estatisticamente, bancos têm essas planilhas, inclusive. Penhorou, o cara vai fazer acordo contigo. Sacou? Você achou, você localizou, e aí então o cara vai sentar para conversar contigo. Senhores, a adoção de técnicas dentro do nosso novo Código de Processo Civil, imperativas dentro da estrutura procedimental, estão todas focadas nessa visão da figura da busca quase incessante da autocomposição, como meio de resolução da situação conflituosa, para que a gente possa, aí sim, idealizar uma situação de processo que possa dar ao cidadão, senhores, aquele direito ou dignidade, inclusive, perdida, dentro de uma situação de prazo razoável. Sendo isso um dever, não apenas, estamos num painel de juiz, não apenas do juiz, mas também de reflexão nossa, enquanto advogados, correto? Porque muitas vezes, de novo, botando os olhos na realidade, somos nós, não é isso? A criar situações de empecilho de busca de autocomposição. E que resistência nós temos em pegar o telefone e ligar, não é isso? Para um advogado contrário e tentar ali fazer uma tentativa de conciliação. Não vou ligar, porque vai achar, na verdade, que ele é que está com a faca e o queijo na mão, não é isso? Senhores, às vezes não. Às vezes eu, na minha advocacia, inclusive em benefício do meu cliente, só quero resolver essa situação litigiosa a contento e dentro daquilo que ele acredita ser razoável, para que eu possa, inclusive, buscar ali outros desafios e outras situações de atuação profissional. Que a gente reflita, por gentileza, cada vez mais na figura da autocomposição e que a gente aceite e tente implementar realmente todas as estruturas processuais que nos levam a essa figura da busca incessante do acerto de vontades para botar fim à situação litigiosa, agradecendo a atenção de todos aqui. Beleza? Obrigado, senhores.